conversando aqui na New Life já há algumas semanas sobre um tema chamado expectativas. E a canção que a Carol acabou de ministrar tem tudo a ver com isso, né? A gente entender que a nossa vida está nas mãos de Deus, que os nossos planos, os nossos projetos às vezes saem diferente um pouquinho daquilo que nós imaginamos, mas que nada disso significa que a nossa vida está fora do controle de Deus, amém? Então nós vamos fazer uma coisa agora que nós não fazemos há algum tempo aqui nessa igreja, eu preciso da sua ajuda. Você vai ficar de pé para mim, fica de pé aí fazendo um favor. Prometo que eu não vou fazer nada extravagante com vocês não. Durante muitos anos nessa igreja, porque irmãos, a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, atividades espirituais que vêm roubar aquilo que o povo de Deus pode receber num encontro como esse. Então nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. O meu desejo é que você saia daqui com aquilo que Deus tem para a sua vida. Esse é o meu desejo. Durante muitos anos nessa igreja nós fizemos uma declaração de fé aqui, quando nós começávamos a nos preparar para ouvir a palavra. Eu vou diminuí-la, mas nós vamos fazer juntos. Você repete comigo, por favor? Mas repita em voz alta, diz assim: agora eu vou ouvir a palavra de Deus. Minha mente estará alerta, meu coração receptivo. Eu jamais serei o mesmo. Eu receberei no meu coração a incorruptível, a indestrutível, a imutável semente, que é a palavra de Deus. Eu jamais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Essa é uma declaração de fé. De fé, você está dizendo, eu vou ouvir a palavra de Deus. Essa palavra de Deus vai produzir em mim mudanças. E veja o que essa palavra diz. Fique de pé comigo aí, só para nós lermos esse texto, que está em Lucas, capítulo de número 13. É uma parábola muito conhecida, talvez você já ouviu uma história, talvez você já viu uma peça de teatro. É uma parábola que Jesus contou sobre a relação do dono de uma vinha com um viticultor, que era o agrônomo, que era o seu zootecnista, que era aquele que cuidava do campo. A parábola diz o seguinte, Lucas capítulo de número 13, versículos de 6 a 9. E ele, Jesus, dizia esta parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Então notem, é uma vinha, é um lugar de plantar uva, para que se colhesse a uva e fizesse aquilo que a uva produzia. Mas ali no meio da vinha havia uma figueira, uma planta diferente, uma fruta diferente, igualmente saborosa, com seu uso também, mas diferente da plantação. Tinha uma figueira plantada na sua vinha, e ele foi procurar nela fruto, e não o achando, disse ao viticultor, ou você pode ter a palavra aí, ao vinhateiro também: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Prestem atenção, corta, eu tenho procurado frutos há 3 anos. Corta, jogue fora, queime. Por que ela ocupa a terra ainda de forma inútil? Mas o viticultor respondeu-lhe dizendo: Senhor, deixa este ano, mais um ano, até que eu a escave e coloque esterco, ou adubo. E se der fruto, ficará. Se não, depois mandarás cortar. Amém? Senhor, fala conosco agora através da Tua palavra. Nós precisamos ouvir a Tua voz, as pessoas precisam sair deste lugar tendo um encontro transformador, verdadeiro com o Senhor Jesus. Essa é a nossa oração no nome dEle, e os irmãos aqui digam amém. 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 Queridos, se você está aqui pela primeira vez, ou se você veio alguma vez e faltou, eu estou falando e termino hoje uma série chamada Expectativas. Expectativas são aquelas coisas que nós elegemos na nossa vida como sendo o que deveria acontecer. Eu tenho expectativas no meu relacionamento, eu tenho expectativas na minha vida pessoal, eu tenho expectativas com relação à minha profissão, eu tenho expectativas com relação à longevidade das pessoas que me são queridas, eu tenho expectativas com relação a Deus,
foi uma das mensagens. Eu espero que Deus faça isso e aquilo na minha vida. Expectativa sobre a igreja, foi também uma das nossas mensagens. Eu espero que a igreja que eu frequento responda a algumas questões do meu coração. O meu pequeno grupo, nós não falamos sobre isso, mas as pessoas têm expectativas sobre tudo. As pessoas têm expectativas sobre você. Você pode dizer sobre mim? Sobre você. Elas vêm para essa igreja e elas te conhecem e elas dizem assim: eu pensava outra coisa a seu respeito. Já ouviu isso? Não. Essa outra coisa pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim. Alguém me disse aqui nessa igreja assim: pastor, conheci fulano, nossa, mas eu tive assim, para mim foi uma expectativa agradável. Falei, por quê? Porque eu tinha uma ideia tão ruim sobre aquela pessoa. Falei, qual era a ideia que você tinha? Achei que era enjoado. Não, mas está certo. Você acertou. Não se frustre, não, acertou. Não, mas assim, a pessoa teve uma surpresa positiva. Isso é quando a gente... porque não tem como a gente viver na vida sem ter expectativas. Não tem. Só que as nossas expectativas, a grande maioria delas, o problema é que elas são irreais. A gente põe um peso maior do que deveria colocar. A gente abre um espaço maior, mais largo do que o que nós deveríamos abrir. E como as pessoas não conseguem satisfazer as nossas carências, porque a maioria das nossas expectativas tem origem nas nossas carências, é o que o marido diz para a mulher: não, mas eu imaginei que quando casasse com você a coisa ia ser diferente. Eu imaginei que quando eu me casasse com você, tudo ia ser diferente. E a mulher diz para o marido, e nem sempre é, aliás, corrigindo, mas não no jeito que nós pensávamos. Verdade não? Eu ouvi uma poesia, eu gosto muito de poesia, e essa eu não sei nem quem escreveu, porque estava lá sem nome, não vou me atrever a dizer. A poesia é o seguinte: ele disse, ela disse. Não sei se alguém aqui conhece. Vou resumir, é uma poesia para casais, e um homem dizendo: hoje, na minha igreja, mais um casal vai se separar. Tristemente, eu relato esse fato, e ao conversar com um e com outro, ouvi as seguintes frases dele: ela é muito egoísta, ela só pensa nela. Ela disse: ele não se importa com nenhum dos meus sentimentos. Ele não percebe o dia em que a tristeza ganhou o meu coração e que tudo o que eu queria era um abraço e um carinho. Ela não se lembra que eu trabalho o dia inteiro para trazer para essa casa o sustento e dar a ela e aos nossos filhos o melhor. Ela disse: ele não entende que além do dinheiro, as pessoas também vivem de presença, vivem de relacionamento. Ela disse: ele não se importa com a minha família. Ele disse: a família dela interfere no nosso relacionamento. E aí é uma lista infindável de ela disse e ele disse. E no final o homem que está narrando a poesia diz o seguinte: o que me entristece não é o que ela disse e nem o que ele disse. O que me entristece é o fato que nenhum dos dois quiseram saber o que Jesus disse desse casamento. É assim com as nossas expectativas. Se você conversar com psicólogos que nós temos aqui na igreja, eles vão dizer para você que na psicologia, essa frustração é uma síndrome. É uma síndrome da desconstrução de sentimentos que nós elegemos como sendo necessários para a nossa felicidade. Por exemplo, é a mãe e o pai que tem um menininho só, ou uma menininha, filho único. Dá todo o carinho, enche de presentes, aí de repente a mãe conta com a maior alegria que tem uma sementinha na barriga, para o filhinho ou para a filhinha. E que essa sementinha vai ser o irmãozinho ou a irmãzinha nova. Sabe o que aquele menino faz? Na maioria dos casos, começa a ficar, exatamente, rebelde, ciumento. E não poucas vezes com atitudes agressivas. Por quê? Porque a expectativa era de que tudo era para ele no mundo. De que todo o carinho daquela casa era para ele. De tudo de bom que acontecesse, era para ele ou para ela. Mas de repente, entra agora mais um que disputa o espaço do afeto, do carinho. E ele então se frustra. E os psicólogos dizem, e eu até coloquei uma coisa aqui para vocês, é que essa síndrome, muitas vezes,
tem sintomas associados a uma desintegração emocional que vai ficar com esta criança para a fase adulta. Sabe como que se chama isso? É aquilo que nós chamamos de uma pessoa mimada. Aí ela vem para a igreja, ela quer ser filho único na igreja. Filha única na igreja. Mas tem alguém aqui que está dividindo a atenção. Então essa pessoa vai ter problemas relacionais em todos os círculos. Hoje, no final dessa mensagem, eu queria que nós aprendêssemos por que essas frustrações, então, ganham tanto o nosso coração. E o primeiro ensinamento que eu quero te dar é que nós é que preparamos o caminho para as nossas próprias frustrações, gente. Mas ninguém. Você não pode culpar o seu pai de ser frustrado, a sua mãe, seus amigos, seu marido, a sua mulher, o seu pastor, seu líder de pequeno grupo, a pessoa da sua igreja. As nossas frustrações são estradas que nós abrimos na nossa vida com a nossa própria mão. Porque nós tentamos responder essas carências, que eu já disse aqui na segunda mensagem, de forma tão acentuada que quando nós não conseguimos por nós mesmos, nós projetamos nos outros. Eu não consigo ter os amigos que eu quero. Por quê? Porque eu tenho dificuldades relacionais. Mas aí eu vou para uma nova igreja, onde supostamente todo mundo vai me amar. Aí você chega e por uma razão ou por outra você não é amado da maneira que você queria. O que é que você faz? Não, me frustrei com a igreja. A igreja não é o que eu esperava. Na verdade, o que você está querendo dizer e não tem coragem é que você não é o que você esperava. Porque nenhum de nós é. Nenhum de nós é aquilo que nós esperávamos ser. Eu queria ser, sei lá, ter 1,80 m, ser loiro, de olhos azuis, ter nascido lá na Itália, ficado por lá, morar numa vila. Eu queria, não sei o que você queria. Você queria ter nascido, sei lá, em Tarumirim. Nasceu. É o que você desejou. You gotta be careful com o que você deseja, né? Você desejou, nasceu, acertou na veia. Nasceu na Main Street da cidade, né? Então, nós idealizamos coisas que não dá, gente. Não dá, eu só posso esperar da Ana, minha esposa, aquilo que ela pode me dar. Meu pai, eu já disse aqui, foi um homem que me ensinou muito, com o pouco tempo que eu convivi com ele. Meu pai gostava demais de falar provérbios, de falar aqueles ditos populares. E ele um dia, várias vezes, e às vezes eu chegava em casa chateado, e ele dizia assim: filho, uma pessoa só pode dar aquilo que tem no coração. Eu ouvi isso dezenas de vezes na minha vida. Porque às vezes lembra quando menino pequeno jogava bola, aqui os meninos, né? Porque as meninas deviam fazer outra coisa, boneca, sei lá. A gente ainda brincava de bola, a bola realmente existia, não era lá na FIFA, igual os meninos vão fazer, era na rua, e a gente chutava pedra e arrancava a unha do dedão, muitas vezes, voltava esfolado, sujo, mas nós vivíamos, amém, queridos? A gente, actually, tinha relacionamento com as crianças do bairro, da rua, e várias vezes tinha um menino que era o dono da bola, porque a turma era tudo pobre. E o dono da bola, via de regra, gente, era o pior. É ou não é? Mas era o dono da bola, tinha que escalar o cara. Vai fazer o sorteio. Para o ímpar, quem sai? Aí já logo sabia, tem que escolher o dono da bola, porque ele ficava com a bola debaixo do braço, naquela expressão assim. Estou só esperando. E o problema do dono da bola é que quando ele se frustrava no jogo, o que ele fazia? Eu vou embora. É ou não é? Dava vontade de matar o cara. Na hora que você começava a aquecer, que o jogo ficava legal, o cara passava a mão na bola. Vou embora. Tem que... Aí a gente voltava chateado e meu pai falava assim: cada um dá o que tem no coração. Hein? O menino tem, sei lá, isso aí, ó. Ele acha que ser o dono da bola faz dele o dono do mundo. Então eu pego o meu mundo, ponho debaixo do braço e vou embora para casa. Então a gente espera dos outros aquilo que eles não têm para dar. E não tem para dar não é necessariamente de maldade. Não tem para dar por causa da história da vida. Nós somos todos nós aqui pessoas em construção, amados. Todos nós deveríamos carregar uma placa: me perdoe, eu estou em construção. Desculpe o transtorno, eu estou em construção. Só que tem gente que a construção dura a vida inteira, no mesmo lugar. Todos nós estamos em construção, mas vamos construir diferentes áreas, não é verdade? Tem gente que empaca numa e não sai dela mais nunca. Tem um buraco na estrada da sua vida que está todo mundo tropeçando nele. Mas não espere dos outros aquilo que eles não podem dar. Não espere casamento sem luta.
não espere filhos sem problemas, não espere, a gente edifica um futuro para os nossos filhos aqui, olha. E eu vou te ensinar duas coisas, não só sendo pai, mas como cuidando de famílias. Certa que nós teremos com filhos. Nossos filhos nunca, nunca, com N maiúsculo, responderão às nossas expectativas. Você está me entendendo? Diz amém aí. Agora, eu vou explicar o que é o amém. Vou explicar. Alguns vão exceder. Alguns vão exceder as nossas expectativas. Todo mundo recebeu essa, né? Quer receber a segunda também? Você só quer receber a primeira. A segunda é igualmente boa. Alguns nos darão aquilo que é o potencial máximo deles. Entenderam o que eu disse? Quando eu disse que os nossos filhos nunca, nunca, nenhuma vez, nenhum deles responderão às nossas expectativas, não quer dizer que eles serão ruins, que nós vamos perder, não é isso não. Não pense em coisa ruim imediatamente. Não é? Pense, o que eu quis dizer é que alguns vão exceder e outros vão simplesmente responder diferente, porque são diferentes. E a gente queria que eles fossem iguais a nós. Mas eu digo para os meus filhos, eu falo, vocês, por favor, não seja igual ao papai. Não seja igual a mim, porque eu errei tanto. Eu queria que a Sara e o Pedro errassem menos, sinceramente. Porque tem coisas que, e a gente diz assim, se eu pudesse voltar, não diz? Todo mundo aqui quer voltar. Todo mundo quer voltar em algum momento da história. E dizer, se eu tivesse aquela oportunidade de voltar. Irmãos, vou te dar uma notícia ruim, não tem. Não tem outra maneira de eu te dizer. Não, that's it, é isso aqui, ó. É essa. Agora, tem porque você não morreu ainda. Está aí, ó, você, bonitão, bonitona, essa manhã, você tem a oportunidade daqui para frente, não ter que pensar lá na frente. Se eu tivesse tempo de ter voltado. Eu não posso mais, naquele momento da minha vida. Mas daqui 10 anos, eu não preciso olhar para a história da minha vida e dizer, se eu pudesse voltar, preciso? Então nós vamos mudar aqui a partir de hoje, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Põe a mão no seu coração e faz uma oração breve assim, diz, Senhor Jesus, eu quero ser uma pessoa nova, renova-me pelo Teu Espírito, em Teu nome eu oro, amém. Então não pense que os seus filhos serão os melhores, porque melhor é uma coisa que também é muito relativo, o melhor para você pode não ser para o outro. Não pense que você terá na vida amigos sem personalidades fortes. Quem dera. Igrejas sem pessoas más. Não existe. Deus, um Deus que faz tudo o que você quer, a hora que você quer, da maneira que você quer. Não pense que você terá trabalho sem dificuldade. Se fosse fácil, seu patrão não te pagava para fazer. Não pense que terá vida sem enfermidade. Teremos enfermidades. Estradas sem buracos. Não imagine que tem perdão sem cruz. Mas eu fui para a igreja, Jesus vai me perdoar de uma forma suave. Não, Ele vai te pregar na cruz, porque esse é o caminho do perdão dos nossos pecados. E pregar na cruz não significa você ser lá um Marte, cravado num pedaço de madeira. Significa você ter que olhar alguém nos olhos e dizer, me perdoe. Vocês já viram como é que tem gente que resolve conflito, que precisava dizer perdão, achando que o tempo resolve? Aí fala assim, não, eu vou chegando perto devagarzinho. Marido e mulher mestre em fazer isso. Brigam, ofendem um ao outro, e ao invés de olhar nos olhos e dizer, meu bem, me perdoe, eu falei o que não devia, me perdoe, não tem desculpa, feri você, por favor, me perdoe. Aí chega na cozinha e fala assim, vamos tomar um cafezinho? Conhece assim, não? Os mais íntimos dão um tapinha no bumbum, acham que resolveu o problema. E o pior, sabe o que acontece? Vai do tapinha para outras coisas, vai do cafezinho para a história da vida e não resolve a dor. Só que essa dor volta. E quando ela volta mais forte. E um dia, podem me ouvir, vocês vão ouvir do outro assim, você nunca pede perdão pelo que você faz. Não, mas eu te dei 10 tapinhas no bumbum, tomamos 50 cafezinhos juntos. Fiz não sei o quê. E a pessoa vai falar, você não sabe pedir perdão. E sabe o quê? Ela está certa. Ofensa não se resolve com cafezinho. Pode até ter café para aliviar a tensão do negócio. Mas ofensa se resolve com olho no olho, dizer, você me perdoe? Eu falei o que eu não devia, eu feri você, eu fiz o que eu não deveria ter feito, você me perdoe, eu estou tentando aprender, não vale de outra maneira, vocês estão me entendendo? Diz amém aí para mim, queridos.
Então toma o café, aí depois você pode dar até o tapinha no bumbum, se quiser fazer outra coisa, mas não idealiza perdão sem cruz, não, porque não existe. Aí você vai dizer assim, poxa, está vendo, eu sou bom, a pessoa é que é dura. Não é não, é você que idealizou um perdão que não passasse pela cruz. Você idealizou uma vida sem Calvário. Ora, foi para lá que o nosso Senhor foi, por que nós não iríamos? Como que eu, que sou, e não podia nem usar essa expressão, infinitamente menor do que ele, porque nós somos tão menores que não existe palavra para descrever esse nível de desigualdade, infinitamente menor do que ele foi. Por que eu não vou? Então é aí que os crentes idealizam a vida tudo certinha, bonitinha, dando certo nas finanças, o casamento melhor, os amigos, a igreja, ninguém me amola, não tem erro, não tem nada errado, meus relacionamentos são perfeitos. Aí vem a vida e bota um calvário diante de você, porque o calvário é o lugar da morte. E se eu e você não morrermos para nós mesmos, nós não temos como viver para Cristo. Vocês me entenderam? Eu vou repetir. Se eu e você não morrermos para nós mesmos, não existe maneira de vivermos para Cristo. Porque convém que Ele cresça e que eu diminua. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Então eu tenho vontades, eu tenho desejos, sonhos, aspirações, que são legítimas, que são corretas, que são boas, mas que precisam morrer para que Cristo seja visto em mim, perdão. Então não tem como você ter uma vida sem Calvário. Espiritualidade, tem gente que quer ser cheio de Deus, sem tempo de leitura da Bíblia, sem oração. Aí você diz assim, a irmã do louvor não me inspira. Não me inspira. O pastor já não tem mais aquele fogo, eu preciso de um fogo. Eu vou trazer um dia aqui, tacar no C, com gasolina, com querosene, você pegar literalmente. Irmãos, não existe espiritualidade profunda, sem relacionamento, me ouçam, pessoal com Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém de vocês pode ler a Bíblia para mim, não. Ninguém de vocês podem jejuar no meu lugar. Nenhum de vocês pode dobrar os joelhos em oração no meu lugar. Você pode fazer isso a meu favor e eu espero que você faça, como eu também tento fazer o máximo por essa igreja, mas não existe espiritualidade sem isso. Aí qual foi a aspiração que nós criamos? E por isso nos frustramos. Eu vou procurar uma igreja onde lá o fogo vai descer sobre a minha vida. A gente quer uma espiritualidade que é transferida, como num passe de mágicas, de um púlpito para vocês, de um homem para vocês, de uma mulher para vocês. A espiritualidade sem relacionamento pessoal com Jesus, ela não existe. Você está me entendendo? Diz para mim alguma coisa aí. Então, se você quer uma espiritualidade profunda, não adianta, mude de igreja 50 vezes, você não encontrará. Você pode encontrar sim, é aí que é o perigo. Porque quando eu faço análise sobre o comportamento de igrejas, é isso que eu percebo. É que existe sim lugares que criam uma atmosfera de mais envolvimento do que outro, verdade. E você acha que aquela atmosfera é a realidade do seu coração. Não é. Você não passou a orar mais, você não é mais quebrantado diante de Deus, você não tem momento silencioso, sozinho com Deus num quarto, você não se envolve num grupo de comunhão para crescimento, você não serve ninguém, você não jejua, você não lê a Bíblia. Como que pode ter crescido? Só que todo esse ciclo, isso aqui é só uma brevezinha para vocês de análise aí de comportamento de igreja, todo ciclo tem início, meio e fim. E é por isso que tem pessoas que entram numa igreja e falam, aqui é o meu lugar, me apaixonei, se envolve rapidamente. Eu sou do interior, né, gente? E a gente vê coisas que às vezes quem mora só em cidade grande não vê. Você já viu fogo em pasto seco? Você coloca o fogo, ninguém fala porque não quer ser do interior, né? Não, com coisa que todo mundo aqui não está com o pé na roça, mas tudo bem. Você põe fogo no capim aqui, o negócio faz assim, ó. Mas na rapidez que vai, ele acaba. O ditado é assim, é igual fogo na palhada, no capim seco, na palha. Pega rápido. Mas esta pessoa, daí uns dias, entra num ciclo de frustração, de frieza e de, rapidamente, abandono daquele sentimento. Então não existe. E essas frustrações, tem um versículo, uma passagem bíblica que mostra isso para nós. Quem conhece a história de Naamã, general sírio, que tinha uma doença de pele,
que na época era uma doença que era não só uma doença que matava, mas era uma doença que também alienava a pessoa social, familiarmente. Ele não podia sequer viver na cidade, ele tinha lepra. E ele tinha muita lepra. E aí ele ouve falar que tem um homem de Deus num tal lugar que pode fazer a cura na vida dele. Ele pega uma carta do rei do país dele, traz presentes bonitos, pega soldados, vem montado num bonito cavalo. E eu fico imaginando que Naamã, por que eu posso imaginar? Porque ele disse isso. Diferentemente, mas eu posso imaginar. Ele veio pensando assim, nossa, chegar lá eu vou encontrar um cara, num templo bonito, num lugar bonito, esse cara vai me chamar, vai me botar de joelho, eu vou ajoelhar, ele vai fazer uma oração ao seu Deus, ele vai botar a mão na minha lepra, ele vai repreender em nome de Jesus aquela lepra. Isso aí já sou eu, né? Porque no Velho Testamento não tinha isso. Ele vai repreender essa lepra em nome de Jesus e vai falar, fica curado, e eu vou levantar curado. Naamã veio pensando. Por que eu sei que ele me frustrou? Porque ele disse. Porque na hora que ele chegou lá, o homem de Deus não apareceu para ele. Não apareceu, Eliseu ficou onde estava, fazendo o que nós não sabemos. Devia estar muito ocupado. O que é que ele virou? Ele virou para o rapaz que o ajudava, chamado Geazi. Geazi falou assim, tem um cara aí fora com um monte de cavalo, soldado, presente, dinheiro, roupa bonita. E ele veio mandado pelo rei da Síria para quê? Precisou curar ele, orar e curar ele. Aí ele falou assim, faz o seguinte, vai lá e fala para o cara ir tomar banho no Jordão. 7 banhos no Jordão, 7 mergulhos. Aí o Geazi, né, chegou, abriu a porta e falou, moço, faz meia volta aí no cavalo, vai tomar banho no Jordão, 7 vezes. Foi isso que meu senhor mandou te falar. E virou as costas, foi embora. Aí o cara no cavalo está tão frustrado, porque ele criou uma expectativa. O que ele queria? Ser curado. Ser curado, me pendura de cabeça para baixo, enfia no Jordão, dentro da cisterna, manda pular. O que eu quero? Ser curado. O ponto é que ele trocou o desejo que ele tinha pela expectativa do que poderia acontecer. E aí ele vira para o soldado e ele fala assim, tomar banho no Jordão? Não são por acaso Abana e Farfar, rios muito melhores do que esse que eu tenho lá na minha casa? Esse homem tem um insulto de me mandar tomar banho num rio lamacento. E ele iria voltar para casa sem a cura, vocês acreditam? Porque é isso que o texto diz. Aí tem um cara do lado que fala assim, meu senhor, para pensar um pouquinho. Se ele tivesse mandado o senhor fazer coisas grandes, difíceis, o senhor não faria? Faria. Pois ele só mandou só tomar banho no rio, tomar banho no rio, aí. Vamos ver o que acontece. Vamos lá. Vocês estão entendendo a frustração? Ele criou um caminho que não era. O que é o importante para você? É que jeito que as pessoas te tratam na igreja ou a palavra de Deus que você leva daqui? O que é importante? É se as pessoas te paparicam ou se elas te ajudam a se tornar um homem e uma mulher de Jesus? O que é importante no seu casamento? É se a sua mulher faz todas aquelas coisinhas que são frescura sua ou se ela é uma mulher de Deus, idônea, fiel e que te ama. O que é importante? Então nós fazemos isso. No caso dessa figueira, é uma outra coisa. A gente imagina que naturalmente as coisas vão acontecer de uma maneira, porque o cara vinha... Gente, o dono dessa vinha, tinha nada de errado com ele. Ora, eu tenho um pé de figo, está grande, está na época. Eu vou lá buscar figo, buscar fruta. Ele veio um ano, não tinha. Ele veio o segundo ano, não tinha. Ele veio o terceiro, não tinha. Ele virou para o cara e falou assim, corta, porque não é só que ela não presta, ela está ocupando o lugar de alguma planta que poderia dar frutos maravilhosos aqui. Por isso que eu quero te ensinar hoje, terminando essa série, que há esperança para as nossas frustrações. Veja o que esse viticultor disse, falou, o senhor está certo, ela está aqui, está ocupando espaço, ela não produz absolutamente nada, o senhor está 100% correto, o senhor veio aqui 3 vezes seguidas, uma vez por ano, 3 anos seguidos, buscar o que deveria, e era dever dessa planta ter fruto, mas ela não tem. Agora eu queria pedir para o senhor uma coisa, me dá uma chance, e aqui, queridos, eu vou fazer uma alusão ao texto, que o texto não diz dessa maneira, mas nós podemos usar. Esse homem funcionou como o Espírito Santo de Deus funciona na nossa vida. O que tirar aquela figueira lá fazia para aquele homem? Nada.
Aí ele disse para o dono, me dá uma chance. Ele não precisava de chance, a culpa não era dele, era a árvore que não produziu. Deixa eu cuidar dela. De que maneira? Cavucando ao redor dela, escavando, fazendo um buraco e botando esterco. Aí, se ela não produzir, quando o senhor voltar o ano que vem, que for a época da colheita, que ela tiver que ter frutos, se ela não tiver frutos, nós cortamos e jogamos fora. E eu queria terminar nossa reflexão nessa manhã falando com você sobre 3 coisinhas dentro disso aqui da gente cavar. Esse cavar da terra que estava dura, da terra que não absorvia mais água e nem nutriente, daquilo que nós chamamos de uma terra batida, de uma terra pisada, requer algumas coisas. Primeiro, requer trabalho. Requer trabalho. Ele, para cavucar aquela terra, ele tinha esforço físico envolvido. A terra estava dura, a terra estava batida. Eu e você precisamos decidir hoje de manhã que a nossa vida vai se transformar com relação a essas expectativas e as frustrações que nós vivemos. Nós precisamos decidir, Senhor, o que depender de mim, eu vou trabalhar a esse favor. E mexer na alma, gente, tem 2 coisas, é dolorido e é trabalhoso. Porque mexer na alma requer você ser ferido antes de mais nada. Mexer na alma significa você abrir janelas onde você questione as suas motivações, não as dos outros. Onde você diga por quê para você antes de dizer para o outro. Significa você dizer para você mesmo, por que eu faço isso? Por que eu cobro isso? De onde vem esse negócio na minha vida? Qual é o buraco que eu tive na minha infância, na minha adolescência? Qual é a traição que me marcou? Qual é a dor que me deixou assim? Por que eu sou assim? Mexer na alma requer tempo, vai ser trabalhoso e vai doer muito em você. Mas se você não mexer nessa terra, se ela continuar dura desta maneira, você vai ter decepção atrás de decepção. E se eu posso usar simbolicamente esse texto, vai chegar um dia que a sua vida vai ser ceifada, sem sentido, sem ter dado nenhum fruto, sem ter produzido nenhuma beleza. Vamos olhar para esse texto de um outro lado. As nossas atitudes causam frustração nos outros quando elas poderiam causar prazer. Imagina aquele homem, o dono da videira, chegar lá e achar naquele pé de figo uma fruta bonita, colher, saborear, ficar feliz de que ali na plantação dele as coisas estão correndo bem. As nossas expectativas e frustrações muitas vezes roubam do outro a beleza. Por que tantas mulheres e maridos em casamentos dizem o seguinte, se eu pudesse, eu terminava isso aqui, porque não tem beleza, eu já cansei desse relacionamento. E aí entra a segunda coisa, o adubo, o esterco. Para nós aqui pensarmos em esterco, e eu não sei se você sabe o que é o esterco era feito das fezes dos animais, era aquele compost. Só que não era um composto feito hoje como nós fazemos, de plantas, de coisas que a gente coloca lá. Não, ia juntando o esterco dos animais nas pastagens, juntava num determinado lugar. Ali, com a ação da chuva, do sol, do orvalho, ele ia secando, desidratando aquele esterco que era aplicado, como hoje a gente faz o cow manure aqui, por exemplo, e lá no Brasil o esterco que é trazido da fazenda mesmo, que é um adubo, um fertilizante natural. O que é isso? Você precisa adubar o solo do seu coração com a palavra de Deus. Você precisa adubar o solo do seu coração, que já foi cavado agora na sua alma, para tirar esse lixo, para abrir essa terra dura, para deixar bater o sol, para que a água de Deus possa descer e encontrar uma terra fofa que vai absorvê-la, onde os nutrientes serão propriamente absorvido pelas raízes dessa planta chamada meu coração, nossa vida. Você precisa deixar a palavra de Deus ser o esterco, o adubo da sua vida. Você precisa deixar que o relacionamento com os irmãos seja esse adubo que nos faz nos tornar pessoas melhores nos relacionamentos. Irmãos, se você e eu não olharmos para 3 coisas que eu vou te dizer agora, nós nunca conseguiremos fazer com que a nossa árvore da vida seja frutífera. A primeira delas é que sem oração e intimidade com Deus, nenhum de nós viverá uma vida significativa. Nenhum, zero, nenhum de nós.
nós podemos frequentar a igreja, nós podemos servir em ministério, nós podemos dar dinheiro para a igreja, nós podemos, sei lá, ser enterrados por uma igreja, porque ninguém é enterrado na igreja, ainda bem, por uma igreja. Se você e eu não tivermos oração e intimidade com Deus, nenhum de nós tem uma vida significativa. E não é só significativa, frutífera. Nós seremos essa figueira estéril, que quando a nossa vida se findar, você vai perguntar, e daí? O que ficou? Nada, absolutamente nada. Segundo, sem uma reflexão diária, para que a luz de Deus ilumine o meu coração, para que eu perceba de onde vêm as minhas expectativas, eu jamais conseguirei. Sem uma reflexão diária, Manuel, por que você pensa assim das pessoas? Por que você quer desistir disso? Por que aquilo não vale mais a pena para você? Seja sincero. Seja sincero. Como pastor de igreja, eu já ouvi de tudo que vocês imaginarem, de pessoas que supostamente estão frustradas com Deus, com alguém ou com a própria igreja. E sinceramente, na grande maioria das vezes, não tem nada a ver com o que ele falou. Tem a ver com o coração dele ou dela, que não foram tratados diante de Deus. Sabem por que eu digo isso? Porque a maioria das pessoas que abandonam uma igreja, que abandonam seus amigos, seu ciclo de relacionamentos, não é porque encontrou um pecado. Se fosse, eu ficaria caladinho. Não é porque descobriu que a sua igreja, que o seu líder, que os seus amigos mais íntimos estão vivendo uma farsa. Não é. É porque dizem assim, eu quero mais atenção. Ou eu quero ter mais espaço para servir. Ou, eu não sei, é isso, é aquilo. Sabe o que, irmãos? Se eu e você não refletirmos diariamente, perguntarmos a Deus, Espírito de Deus, olha o que você orou no início desse culto. A minha mente estará alerta, o meu coração receptivo, eu receberei no meu coração a incorruptível, a indestrutível, a imutável semente que é a palavra de Deus, eu jamais serei o mesmo, se você não fizer isso. Para Deus revelar para você, o problema não está nos outros, o problema está em você. O problema está que você não mergulha na sua alma. O problema está que você não esquadrinha o seu coração. Olha o que o salmista diz, Senhor, esquadrinha o meu pensar, meu coração, vê se há em mim, ele não diz vê se há no outro, vê se há em mim algum caminho errado. E daí, Senhor, me direciona para o caminho da justiça, para a vereda correta. E a terceira é que sem convivência com os outros, nós jamais venceremos essas frustrações que nós dizemos ter no nosso coração. Porque Deus não nos criou para viver sozinho. Então veja, eu preciso orar e ter intimidade com Deus. Segundo, eu preciso refletir diariamente no meu coração. E terceiro, eu preciso viver com os outros. Porque tem hora que dá vontade da gente viver sozinho, não é? Por 5 minutos mais ou menos, porque ninguém aguenta. Não, às vezes dá vontade mesmo, você diz, nossa, se eu pudesse. Quando uma pessoa canta aquela música assim, ter uma casinha branca. Lembra da música? Eu esqueci um pouquinho dela aqui. Um lugar de manto verde para plantar e para colher, ficar lá sozinho, pode levar para o psicólogo, está deprimido. Está deprimido. É momento de depressão. Quando você está alegre, você fala, cadê meus amigos? Fazer churrasco. Cadê meus amigos? Vamos brincar. Cadê minhas amigas? Vamos fofocar dos outros. Quando você está feliz é assim, eu vou ligar para fulana. Quando você está depressivo, você fala, quero ligar para ninguém, me larga sozinho. É assim, gente. A convivência comunitária é terapêutica e é pedagógica. Ela nos ensina e ela nos cura. Se eu e você não quisermos ter passado aqui 4, 5 semanas ouvindo sobre expectativas e frustrações e continuar absolutamente da mesma maneira, e eu vou lembrar a vocês a frase do William James que foi dita aqui na igreja recentemente, a história da minha vida é a história das minhas decisões. A história da sua vida é a história das suas decisões. Você está casado com quem está porque você decidiu casar com essa pessoa. Uns decidiram por falta de opção. Decidiram. Tem mais ninguém, é esse aqui. Ou vai agora ou eu fico. Então eu vou, eu embarco nesse bonde de qualquer maneira. Tem problema.
A história da sua vida é a história das suas decisões. Você está aqui nessa igreja nessa manhã porque você decidiu estar aqui. Você convive com quem você convive por essas decisões. Então eu quero, em nome de Jesus, clamar a você, e nós vamos orar para encerrar o nosso culto, que você tome decisões para parar com essas frustrações que você continua acumulando na sua vida e que estão te adoecendo. Amém? Em nome de Jesus, você faz isso para mim? Então vamos fazer o seguinte, me ajuda se você puder, tiver uma pessoa perto de você, você dizer assim, pensa sobre isso que você ouviu aqui, ore, deixa Deus falar o seu coração, né? Às vezes tem um amigo perto de você, pensa sobre isso, pense sobre isso, porque, queridos, vai acontecer uma coisa, o diabo vai tentar de toda maneira roubar tudo que você ouviu aqui nessa manhã, porque para ele, a melhor coisa que pode acontecer é nós sermos um bando de gente frustrada, sem ideais na vida, sem pensar que vale a pena, dizendo para nós mesmos assim, é tudo assim, todos são iguais, toda igreja é igual. Eu escuto isso direto, pastor, todo pastor é igual, toda igreja é igual, todo mundo de igreja é igual, e isso não é coisa boa que estão dizendo a nosso respeito, não, vocês sabem, né? Não estão dizendo assim, todo mundo é bacana, todo mundo é bonito, todo mundo é agradável, todo mundo é inteligente, todo mundo é honesto. Não, é tudo o contrário, que eu não vou nem dizer para não te ofender. Mas eu também estou no pacote, que é para mim também. O diabo quer que a gente viva assim, ele vai tentar roubar isso do seu coração. Então eu queria pedir você, lembra do que você falou por fé no início do culto. Eu vou ouvir a palavra de Deus, e eu jamais serei o mesmo. Você ouviu a palavra de Deus, eu preguei para você com o melhor que eu podia. Agora é você, querido. É você. Só para terminar, há uma análise dessa parábola, que o dono dessa vinha é o Senhor. E que o viticultor é o Senhor Jesus Cristo. Que quando a nossa vida deveria ser cortada e lançada no fogo, Ele deu a vida para que a gente tenha a chance. Agora, lembrar que o dono da vinha vai voltar daí 1 ano. Ele vai voltar para ver se ela deu o fruto que ele pediu. E aí eu quero deixar essa verdade no seu coração, entre você e Deus, para você pensar um pouquinho. Você vai estar vivo daqui 1 ano, não precisa pensar não pense em morte, não. Porque quem dera se você morresse, estava resolvido o problema. Pior que você vai estar vivão aqui, graças a Deus. Pior não, melhor. Pior porque assim os problemas podem continuar, né? Então não pense em morte. Mas o dono da vinha vai voltar. Está lá no texto. Se nós continuássemos a escrever aquela parábola, nós poderíamos escrever assim: passado 1 ano, o dono da vinha voltou e olhou para o viticultor e disse: o que aconteceu com a figueira? Tem 2 respostas, depende da história que você quer dar para a sua vida. O viticultor pode dizer: realmente o senhor estava certo, ela é uma figueira estéril, para nada serve, ocupa um lugar que não lhe pertence, podemos cortá-la e lançá-la no fogo. Ou o viticultor pode dizer assim: eu tenho uma grata surpresa para o senhor. Vamos lá para o senhor ver o que aconteceu com aquela figueira. Ela floriu, ela produziu frutos, e hoje não só ela abriga pássaros e ela traz beleza para esse pomar, como se o senhor, o dono, for lá, vai poder dizer: que bom que eu não cortei essa figueira. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor coloque no coração de cada pessoa que veio aqui nessa manhã a Tua palavra. Senhor Jesus, o inimigo tem usado essas frustrações como forma de nos paralisar e destruir o povo do Senhor, mas agora, pelo poder que há no nome de Jesus, nós oramos para que as pessoas aqui nessa igreja tenham recebido a Tua palavra, e o Teu Espírito, assim como aquele viticultor trabalhou no coração, trabalhou naquela terra, o Espírito trabalhe no nosso coração, Senhor. De alguns de nós, afofando essa terra, às vezes eu preciso usar uma ferramenta, um instrumento mais pesado, que fere, mas precisa abrir essa terra, Senhor. Preciso jogar esterco, preciso jogar adubo. Senhor, que cada pessoa que sair daqui nessa manhã, eu oro por isso. Isso não é expectativa irreal, porque quando o Senhor age, tudo pode acontecer, e eu creio no mover do Senhor.
Eu creio, Senhor, que o Senhor vai tocar vidas aqui nessa manhã. Eu creio que pessoas vão ser transformadas. Eu creio que vidas serão mudadas radicalmente, para a honra e para a glória do Senhor e para a alegria de cada um de nós. Abençoa, Senhor, os meus irmãos aqui. Aproxima-nos de Ti, ó Deus. Faz abrir as janelas do nosso coração para nós mergulharmos na nossa própria alma e reconhecermos os lugares que a Tua luz precisa entrar. Que haja alegria nos lares, que haja felicidade nos amigos, que haja prazer na igreja, que haja fidelidade entre os irmãos, que haja fervor espiritual, avivamento, despertamento espiritual entre nós, ó Deus. Teu Espírito encontre aqui um terreno fértil, que o Senhor volte para buscar o fruto e encontre em todos nós, não somente um fruto, mas muitos frutos, para a honra, para a glória do Senhor, para a alegria do dono da vinha e para o nosso prazer também, Senhor. É assim que nós oramos no precioso nome de Jesus de Nazaré. E se você recebe isso, irmão, diga amém. Coloca a mão no seu coração, deixa eu ministrar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Senhor, diante do Senhor está o teu povo. O Senhor é o Senhor da vinha. É o Senhor que passeia entre nós, procurando a cada dia aquilo que o Senhor mesmo projetou para nós. Senhor, diante do Senhor, esses irmãos e irmãs tão preciosos, Jesus morreu por cada um deles. Gente que o Senhor ama. E eu levanto as minhas mãos agora para abençoá-los com a bênção que é do Senhor. Irmão querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e levante sobre nós o seu rosto. Que sobre nós o Senhor exalte a sua face e nos dê a paz. Paz, inclusive, para nós vivermos uma vida mais íntegra, uma vida mais à altura de Deus, uma vida para além da mediocridade, uma vida que tenha espaço para o amor, uma vida que tenha espaço para a recepção, uma vida que tenha espaço para o perdão, uma vida que tenha espaço para que o erro das pessoas seja encarado por nós apenas como isso, alguém que está em construção. No nome de Jesus, e os filhos de Deus podem dizer amém? Amém. Deus te abençoe. Agora você me ajuda, porque nós estamos numa campanha aqui também